Shalom, shalom, meu povo. Como é que vocês estão? Mais uma quarta-feira, live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, você que está pela segunda, você que acompanha a nossa página. Glória a Deus pela tua vida que já chegou até aqui. Convide alguém, compartilha essa live para que outras vidas também sejam impactadas através dos testemunhos. É uma live onde o nome do Senhor é tributado, onde o nome dele é glorificado, onde o Senhor se apresenta à vida dos servos de Deus através dos testemunhos, experiências que as pessoas vivem com o Senhor, passam a conhecê-lo. Então essa live nada mais é que tributo e reconhecimento ao nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Vamos orar, vamos apresentar essa live ao Senhor, porque a Ele pertence. Amém? Convido você a orar juntamente comigo, onde você estiver nesse momento, norte, sul, leste, oeste, nações aqui, estados brasileiros, amém? Oremos. Pai, muito obrigado por mais um dia, pela tua manifestação, pelo teu poder. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, usando esse meio de comunicação para falar do teu amor, falar quem tu és, para que as pessoas que ao entrar nessa live e acessarem ela, possam ser impactados, tocados pelo Teu Santo Espírito e saber, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua manifestando o Seu poder e glória na vida daqueles que creem, daqueles que Te buscam, daqueles que reconhecem a Tua voz. Então, seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo no dia de hoje. Receba toda a honra, glória e louvor. Assim eu oro, eu já engrandeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Shalom, shalom a todos. Você que está aqui pela primeira, pela segunda, sejam todos bem-vindos. Eu já quero aproveitar essa oportunidade, você que está aqui conosco, você que está me assistindo, você que tiver testemunho, seja homem, seja mulher, você que passou por uma experiência grandiosa com o nosso Deus, algo que precisa ser contado, algo que precisa ser declarado, aonde pessoas serão impactadas por aquilo que você viveu. Muitas das vezes a gente vive experiências com o Senhor e a gente às vezes tem vergonha de falar, ou às vezes não tem uma oportunidade para falar. Então eu já deixo aqui esse convite aberto para você. Me chama aí no direct, tem o número do Instituto, você fala diretamente comigo, ok? O acesso é livre, ok? E a gente vai estar combinando uma data, um dia, vou estar abrindo, né, a quarta-feira, 3 horas da tarde, para você estar aqui testemunhando aquilo que o Eterno fez na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar e impartir uma palavra contigo, você que chegou até aqui, não foi por acaso. Você não está aqui por acaso, você não chegou aqui por acaso, não. Não existe acasos. Existe Jesus ciência, né? Jesus sabe de tudo, Ele é dono de tudo, né? A onisciência pertence ao nosso Senhor. Então foi Ele que te convidou, foi Ele que te trouxe nesse momento. Então eu quero compartilhar contigo no livro de Mateus, no seu capítulo 11, verso 28. Uma palavra bem conhecida, mas o Senhor, Ele fala de diversas formas, Ele sabe com quem Ele vai falar, Ele sabe com quem Ele vai tributar. Amém? Vamos ler. A palavra do Senhor vai dizer assim no verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, ele está fazendo um convite para mim, para você, você que está me assistindo, você que vai estar me assistindo depois. Mas o Senhor está falando assim: vinde, vem a mim, vem porque o véu já foi rasgado, vem porque o acesso ele é livre, vem porque eu estou te aguardando, eu estou te esperando, os meus braços estão abertos para te receber, as minhas mãos estão aqui para te servir, eu te espero, filha e filho meu. Então vinde. O convite é para todo aquele que crê. O convite das boas novas, o convite do evangelho da paz, o convite da salvação é para todo aquele que crê. Qual é a primeira condicional, apóstola? Que eu preciso ir a Jesus, eu preciso crer. Eu preciso crer que ele é o Filho de Deus. Eu preciso crer que ele veio enviado a essa terra por amor a mim, por causa da humanidade. Ele morreu na cruz por amor a nós. O pecado que viria sobre nós, o preço da morte que viria sobre nós, ele carregou sozinho o peso da cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está onde? Sentado à direita de Deus Pai. Ele foi para preparar um caminho para mim e para você. Mas ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou deixar um amigo com vocês, e esse amigo vai estar com vocês em todos os momentos de vossas vidas. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo, é uma porção minha, vai estar contigo, e tu não estarás sozinho. Só que a condição do Senhor hoje é: vinde, vem, benditos do meu Pai. Vem, porque tem um caminho pronto para mim e para você. Mas basta eu e você ouvir. Basta eu e você se submeter. Basta eu e você querer esse caminho. Hoje, você que está aqui nessa live de testemunho, você quer esse caminho? Você deseja esse caminho? Você anseia por esse caminho? Talvez você nesse momento seja uma pessoa que está sentindo um vazio tão grande na tua alma, na tua vida. Você até se ocupa em afazeres durante o dia, você trabalha, você cuida da casa, você faz tantas coisas, mas chega um momento da sua vida, talvez seja aquele momento que você está só, o momento que você vai se deitar para descansar, dormir, e é nesse momento que você sente um vazio, uma dor, uma tristeza, algo que você não consegue explicar. Pois é, eu também fui essa pessoa. Um dia também eu me sentia assim, vazia. Eu buscava nas coisas do mundo, daquilo que eles poderiam me oferecer. Eu buscava muitas das vezes numa bebida, numa festa, numa farra, ou prazeres carnais. Mas quando eu chegava no meu lar, na minha casa, eu sentia aquele vazio. Eu sentia uma tristeza. Eu sentia todos os tipos de coisa que talvez agora vocês estejam sentindo também. Mas um dia, Jesus se apresentou na minha vida. Um dia Jesus foi lá e me resgatou. Um dia eu tive um encontro com o Eterno. E desde esse dia que eu ouvi a voz dele, eu não saí mais da presença dele. Então eu fui. Porque ele falou: vinde a mim. E eu fui. Porque uma das condicionais era crer. E eu criei no nome poderoso de Jesus. E ele falou assim para mim: tu que estás cansados e sobrecarregados. Eu estava, amados. Sofia, se você já tiver entrado, escreve nos comentários, por gentileza, tá? Por favor, para mim saber que você tá aí. E o Senhor falou comigo e eu estava cansada. Eu estava sobrecarregada. Eu estava entristecida. Eu estava vivendo tantas coisas na minha vida, buscando prazeres em coisas que não me edificavam, procurando em lugares e pessoas aquilo que só Jesus poderia preencher. E ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Oh, coisa linda é aprender com Jesus.
Até que ele venha, você vai estar constantemente numa escola aprendendo com ele. Ele vai te ensinar a ser manso, ele vai te ensinar a ser humilde, ele vai te ensinar a ser um novo homem, uma nova mulher. Porque aqueles que é nascido dele, aqueles que realmente tiveram um encontro com ele, serão transformados. Transformados. Serão novas criaturas, novos. Você que está aqui, você quer esse caminho? Você deseja estar nesse caminho? Você reconhece Jesus? Você que está aqui, talvez seja você um irmão, uma irmã que esteja afastado, se afastou por causa de brigas, por desentendimentos ou por qualquer outro motivo. Você entristeceu a sua fé e você saiu do caminho. Quem você é hoje? Fala comigo. Que caminho? A porta está aberta para mim e para você. Uma porta de acesso. Você crê, você deseja, você anseia, entre por essas portas. Ele é manso, ele é humilde de coração. Ele é alguém muito simples. Jesus, ele é muito simples. Ele não está interessado se você tem dinheiro, se você tem ou não tem. Ele não está interessado em seus bens materiais, não. Ele fala assim: vem como estás. Vem do jeito que você está, minha filha, meu filho. Eu vou segurar na tua mão, eu vou te ajudar. Eu vou te colocar de novo no caminho. Porque o meu jugo, ele é suave. Eu vou te dar descanso para a tua alma. Tu vai descansar. Amados, você sabe o que é o descanso de Deus? Vocês que estão aqui, você já sentiu a shalom de Deus? Você já sentiu a paz que excede todo entendimento? Você entende o que eu estou falando contigo? Você já sentiu essa paz? Você sente essa paz? A paz que excede todo entendimento é uma paz que o mundo não compreende. É uma paz que eles ainda não conhecem, mas eu e você que teve um encontro com ele, conhece a shalom de Deus. Conhece a paz que excede todo entendimento. Hoje você pode ser uma pessoa que não tem nada. Talvez hoje você não conseguiu nem se alimentar na sua casa. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja enfermo. Eu não sei qual a situação que você possa estar vivendo hoje. Mas se você tem a paz, se você tem Jesus na sua vida, você crê que amanhã será melhor. Você crê porque o teu Redentor, ele vive e reina. E o amanhã vai chegar com provisão, vai chegar com escape, vai chegar com bálsamo de Gileade, vai chegar com cura, vai chegar com transformação sobre a tua vida. Essa é a shalom de Deus. Essa é a paz de Deus. O Senhor Jesus nos convida a ir até Ele. Vinde a mim, vem. É um convite para todos que o Senhor faz no dia de hoje. É um convite sem intermédios. Não. Você não precisa de ninguém para você ir, não. Ele só procura um coração quebrantado. Um coração que anseia, um coração que o reconhece. Vem do jeito que você está. Mas eu tô assim, eu tô assado, eu tô fazendo isso. Eu tenho vergonha. Mas o Senhor está com a porta aberta te esperando. Não tem como chegar ao Pai se não passar pelo Filho. Você precisa passar pela porta das ovelhas. Não tem curva. Não tem desvio. Não. O único acesso que tem é a porta das ovelhas. Precisa passar pela porta de Jesus Cristo. Eu preciso reconhecê-lo como Filho de Deus. Eu preciso reconhecê-lo como meu amigo. Meu Deus.
A irmã Sofia, ela já se encontra na live. Me sinalize, por favor, para me poder mandar para ela. Minha história escreveu Jesus no dia de hoje. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Como eu tinha dito antes, você que está aqui assistindo essa live, você tem testemunho, você é homem, você é mulher, que gostaria de tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória a Ele. Me procure, chame aí no direct, tem o nosso número, nos chame. E vou estar marcando com você e vou te estar dando a oportunidade para você estar aqui conosco, sim, compartilhando e testemunhando aquilo que o Senhor fez. Amém? Tem alguns testemunhos também já gravados aqui na página. A gente também tem uma página lá no YouTube, né? Os testemunhos daqui de quarta-feira, eles ficam gravados aqui, depois eles sobem para a plataforma. Às vezes as pessoas não conseguem entrar no horário, né, ao vivo, mas você consegue assistir depois, mandar para alguém, compartilhar para alguém. Amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado. Me diga de onde que você é, escreva aqui nos comentários para me saber. Glória a Deus. Ah, a senhora é esse aqui? Glória a Jesus. Então vou convidá-la. Glória a Deus. Ela está 15h17 aqui no Brasil. A gente vai estar recebendo a Sofia para estar. Escreveu Jesus. Fazer recebê-la. Conseguimos. Seja bem-vinda, fique à vontade e nos fale, nos conte o que Jesus fez na tua vida. Ele não fez, ele fez tudo, né, apóstolo? Na verdade, eu sou um testemunho vivo da bondade que Deus tem. Nos conte. E a internet também deu uma congelada, hein? Deu uma travada. Agora melhorou? Melhorou. Vamos ver. Ok. Consegue? Tá bom agora? Tá bom. A senhora tá em qual país? Ótimo. Eu sou da Angola, eu tô em da Angola, ok? Eu nasci aqui e fui criada em 3 diferentes países africanos, né? Sou filha de uma vendedora normal, que é o nosso comércio informal. Ele ocupa a maioria da franja econômica do país. Então, eu sou filha de uma mulher vendedora ambulante, eu vou dizer informal, e de um diplomata, ok? Dessa junção, a minha mãe não era a mulher casada do meu pai, ok? Mas era a mulher que ele conheceu e fez da vida. Então, essa é a Sofia. A Sofia é mãe de 3 filhos, casada, ok? Serva e filha de Deus, né? Acima de tudo, filha de Deus. Nós somos filhos, porque o filho nunca sai de casa, mas o servo, ele pode sair. Então, antes de nós sermos servos de Deus, somos primeiros filhos. O que é que Jesus fez por mim? Tudo, ok? Eu sou uma marca, como eu costumo dizer, eu sou uma marca made em Cristo, ok? Desde a minha tenra idade até os meus 42 anos, tudo na minha vida é uma reflexão da misericórdia de Deus. Pensa numa criança que nasce numa casa onde os pais estão-se a separar, numa turbulência daquelas terríveis, contudo, e que cresce aonde tudo podia ter dado errado. Ou seja, tudo na minha vida apontava para dar errado. Mãe que passava parte do mercado, cuidar dos irmãos, vender na rua difícil, né?
Muitas das vezes, quando eu me encontro com os meninos, às vezes ali no, como é que chamam? No Brasil, vocês chamam ali na estrada, ali no Sumar, eu me encontro com aqueles meninos que ficam ali a zungar ambulantes, a venderem gelados, a venderem livros. E eu lembro-me de uma vez estar a conversar com um menino que vender um rubuçado. E ele olhou para mim e disse, tia, a tia. E eu olhei para ele e disse para ele, eu também já zunguei assim como você. E ele disse, a tia tá. Eu disse, eu já vendi na rua assim como você está a vender. E ele me disse, aí fizeste o quê para conseguir dar a volta por cima? De ter dito, aceitei Jesus, fiz dele a minha patente, o meu estilo de vida, e ele foi me levando em glória. Apóstola, quando eu tinha os meus 7 anos, 7, 8 anos, eu já dizia a minha mãe ser. Eu dizia à minha mãe que eu havia de me formar, eu dizia para ela que eu não havia de ser aquilo que ela era. Mas ela olhava para mim e ela ria-se, porque ela dizia, sonho de criança, né? Como a gente diz, é sonho de criança, depois vai passar. Mas que a graça de Deus estava sobre a minha vida. Onde a maior parte das crianças eram muito favorecidas, eram queridas, lindas. Eu era linda por aquilo que eu falava e não, né? A nível de beleza, eu era a mais feia daquele quintal. Mas todo mundo olhava para mim e via uma graça. Graça. Mas eu, na altura, pensava que aquilo era só uma determinação infantil. Até que, nos meandros da vida, nos seus diversos ataques e problemas, eu me encontro com um rapaz que chamava-se Martins e me apresenta, então, um Cristo que eu nunca antes tinha conhecido. Ele convidou-me para ir para a igreja, eu e a minha mãe de cristã. Na altura, estávamos num país africano, vivíamos bem, ok? Como eu costumo dizer, eu cresci nos dois contrastes da vida. Um lado muito pobre, que era o lado da minha mãe, e o lado do meu pai, que tinha farturas. É que Deus me ensinou que nem todo mundo que tem fartura na íntegra. Existem muitas pessoas que têm fartura financeira, mas que não têm a verdadeira fartura. Isso. Porque eu achava que nós, do jeito que vivíamos ali na casa da minha mãe, era muita pobreza e eu não gostava daquilo. E eu achava que as pessoas do outro lado que eu via, que tinham casas, tinham bens, com a realidade, ali eu dei conta que existem muitas pessoas nas ribaltas, na política, na fama, que elas não têm a verdadeira essência da defesa, tende a transmitir uma escassez da presença de Deus que não a riqueza nos dá evidências de como se Cristo tivesse conosco. E remete-me à história de Lázaro e do rico. Então nós tínhamos fartura, mas tínhamos muita angústia, muita solidão. Pensa numa casa onde não faltava nada, mas o pai não sentava na mesa com vocês. Pensa numa mulher que tinha os melhores carros estacionados no quintal, mas o marido nunca lhe amava. Várias noites ela via entrar para a sua casa, porque ele tinha que resolver os problemas do outro lado que a gente já sabe.
E assim era a vida da minha mãe de criação, que eu chamo a minha madrasta. Então, nesses meandros, apóstolo, eu me encontro com esse colega de escola. Daí é que eu costumo dizer, é importante. Nós eles podem ser luz, nas faculdades eles podem ser luz. Até mesmo no instituto técnico, os nossos filhos bem criados, bem robustos em Cristo, o colega de escola convidou-me para ir para a igreja. E eu convidei a minha madrasta. E aí começou a nossa história com Cristo. Depois de eu me encontrar com Jesus, na íntegra, Deus não existe. Se Deus existisse, lá no bairro onde nós crescemos com a minha mãe, nós não passaríamos tanta fome. Porque, apóstola, eu vi crianças a serem violentadas. Eu vi mães a serem mortas na mão de homens, e jovens a crescerem na delinquência. Então eu não acreditava em Deus. Se Deus existisse, eu vi a minha mãe aí vender o dia todo, apóstola. Ela vendia e voltava em casa sem nada. Eu dizia, não pode, podemos sofrer assim. Eu lembro-me de um episódio que a minha mãe foi assaltada. Imagina uma pessoa que já é pobre, ainda te assaltam mais. E os ladrões levaram o negócio dela. E a minha mãe voltou sem nada. Naquele dia nos comer. E eu disse, Deus não existe. Deus não existe. Então a minha vida era assim. E depois de eu ter esse encontro com Jesus, um desses belos dias, eu costumo dizer assim, algumas pessoas, Cristo lhes foi dado. A mim ele se apresentou. Ele veio ter comigo e começou a me ensinar a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia como as pessoas conhecem, como um livro, um capítulo da Bíblia, como se fossem histórias de vida. E ele me apresenta o livro da AGU. Eu nunca soube, nem sequer imaginava que existia um livro com esse nome. E quando eu comecei a ler aquele livro naquela noite, ele ia falando comigo. Era como se fosse uma voz audível, ao mesmo tempo perceptível, ao mesmo tempo, como é que eu explico? Ao mesmo tempo você consegue ler. E ele falou, e eu fui lendo, e eu comecei a chorar no quarto. Eu disse, mas por que eu estou a chorar, meu Deus? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aquela apóstola. Mas aquele livro todo me foi dado. E dali eu me lembro de chão. E quando eu levantei, eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. E desde ali a minha vida nunca mais foi a mesma. Não importasse qual eram as circunstâncias, nasceu em mim uma força de vencer todos os obstáculos que ninguém entendia. Quanto mais o inimigo pressionava, mais eu subia. Quanto mais o inimigo pressionava, em tudo quanto é canto. E junto Cristo comigo. Quando nós de misericórdia, muitas das vezes, até no seio da igreja, nós não percebemos. É realmente um favor que nós não merecemos, apóstolo. Beber de tanta imundícia para eu conseguir olhar para andas atrás de mim. E ele começou a me ensinar a história de Gomar e do e começou a me ensinar
o verdadeiro significado do amor que Cristo. Nenhum de nós é merecedor de tanta graça. Foi me limpando, me lapidando, para que quando eu encontrasse um murro para destruir. E sempre que eu encontrasse e eu quisesse dizer, tu, ele me dizia, alto lá, lembra-te de ti? Que eu te fui buscar? Lembra-te como é que eu te limpei? Então, esses são passivos de serem limpos. E aí, nós continuamos a andar. Nós continuamos a andar. E ando de glória em glória, de vitória em vitória. Não. Todos os dias temos um desafio atrás do outro. Mas a verdade é uma, a nossa vida tem uma reviravolta. Eu consegui sair dessa casa com amor no coração. Dessa família para uma mulher estruturada. Jesus me ensinou boas maneiras, me ensinou reconciliação, perdão. Jesus me ensinou a manter um casamento. Pensa numa casa que tem mais de 100 mulheres e nós as duas somos em Cristo. E todo mundo dizia, mas Deus, ele disse, eu vou fazer. E a apóstola não me deu qualquer casamento, me deu um casamento estruturado. E me deu aulas tangíveis sobre casamento. Por crise, nas crises, ele me ensinou mais ainda. Me ensinou o ato de misericórdia da esposa. Me ensinou a consagração. Me ensinou a consagração da vida da mulher casada. A ação do esposo. O serviço de rendição que a esposa e foi nos lapidando até sermos o casal que hoje somos. Muitas das vezes, quando eu chego aos eu falo que parece que tudo funciona assim. Já funcionou a 0-100 aqui. Mira, é verdade. Mas a graça é um favor que nós não merecemos. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Mas Ele que de sua infinita misericórdia nos concede o acesso a transforma. Há exatamente 6 anos atrás, muita gente me vê no TikTok, que é onde eu muito trabalho, e muita gente me vê que eu uso um cordão. E as pessoas às vezes perguntam, Sofia, esse cordão é o quê? Eu digo, um dia eu vou dar esse testemunho. Há uns anos atrás, o meu filho, eu era uma pessoa muito ocupada com o trabalho, mas eu estava em casa neste dia. E nessa crise, eu estava ouvindo o meu filho, eu estava ele está no sono. E eu acordo para ir para saber o que é que se passa.
Érico, a falar uma língua estranha. E eu olhei para aquilo e disse, oh, passa a passar. O que é isso? E ele gritava, não me toque, não me toque. E depois falava outra língua para ele. Eu disse, o que é isso? Lá comecei a acalmar, ele foi ficando calmo. Ele, uma semana, falar aquela língua. Penso numa criança de 1 ano e pouco, nos metemos para ir ver o médico. Poxa, eu não sei o que está a passar com ele, eu nem sequer sei o que ele está a falar. Mas deixa-me aí ver, vou ver para saber o que se passa. E graças a Deus, naquele dia, tinha um médico holandês. Fala e começa a conversar com o meu filho na língua dele, em holandês. E meu filho, o médico foi falando com ele, eles a conversar, eu fiquei assim. Trocaram as impressões, ele fez umas monte de perguntas, só sei que ele ficou calmo, se entenderam, pegou num caixote com figuras geométricas desconhecidas e trouxe essas figuras. Estou a questionar o meu filho, cada uma delas. Pensa numa mulher que já teve muito e já venceu, na graça de Cristo. Agora, perante essa mulher, era eu. Eu sentada na cadeira, eu disse, Jesus, queres o que mais dessa vez? Eu disse, não chega. Enfim, fiquei a olhar aquela história. Cada figura, aquele sorriu. Disse, vocês têm um autista. Eu disse, como? Ele me disse, muitas crianças têm essa condição. Apóstolo, eu não vou falar. E eu disse, meu Deus do céu. E nessas variantes linguísticas ele está a falar holandês. Possa ser que ele faz outras línguas que a gente vamos falar com ele em casa. Ele foi nos perguntando, mandaram-nos fazer uma anamneses, um recorrido todo, uma série, toda a família submetida a vários exames médicos. E depois veio eu não sabia que criança autista tem problema de dormir, tem problema com o que come, tem sensibilidade auditiva. Sempre que a gente chegava nele, ele nunca tinha. A primeira coisa que vem numa mãe, Pentecoste, é um espírito. Tá atacando a minha criança. Não pode ser. Mas ali eu decidi começar a. Mas há uma coisa, apóstola, que Deus me deu nesse processo. Materna me mandava ir pedir oração. Me mandava ir procurar os maiores profetas, os melhores líderes que eu tenho na minha nação, a orar por meu filho. Mas o Espírito me dizia, tudo o que eu faço, erros. E eu olhava para o meu filho, cada dia eu vi. Mas uma coisa que eu tinha que lidar com eram as faltas de sono, mas eu não contava nada a ninguém. Né? Sorridente. E quando as pessoas diziam, não, mamãe é mimo, eu dizia, não faz mal. E eu sentava-me assim, chamadas do altar,
Eu senti a força, a Sofia vai também para dizer de novo. Tudo que eu faço é perfeito. Até que eu agarrei a palavra, como diz a palavra, está na tua boca, junto de ti. É a palavra. E o que o Senhor faz é perfeito. Meu filho é perfeito. Porque tudo o que o Senhor faz é perfeito. Se fosse para as terapias, ao invés de eu ficar lá me vitimizar, que agora estou assim, com isso, eu só repetia para mim mesmo, tudo que Deus faz é perfeito. Eu aproveitei o tempo de instrução do Espírito Santo para tomar nota de cada criança que eu encontrava lá e de cada mamã que eu encontrava livre. E assim eu fui. Nunca fui pedir a oração, pastor. Eu só repetia, tudo que Deus faz é perfeito. O Senhor não faz de tudo que o Senhor faz é perfeito. Quando meu filho não conseguisse dormir à noite, eu ficava com ele no colo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito. As guerras para encontrar uma escola. Houve uma resistência. Mas eu Senhor feito. Meu filho foi aceito na escola. Diziam, por causa da cerebral, não vai conseguir sentar numa sala de aula. Meu filho hoje senta numa sala de aula, pois. Crístico, sabe com quem falar, com quem não falar, definiu uma língua única para dizer, meu filho fala, escreve português, juntamente com todas as outras. Se eu for em áudio ou ao vivo e dizer assim, se calhar você, como é que eu digo, estigmatiza, né? Com Deus, tudo é possível. Com tudo é possível, dependência nele. Não existem barreiras que o nosso Deus é disposto a romper por nós. Basta que a gente diga, então, e ele vai conosco. E assim foi comigo. Mas a história em si é o Senhor Jesus Cristo. Muitos amigos e familiares não percebiam porque é que chegou uma altura que nós não frequentávamos muito a casa de familiares. E há uma determinada coisa. Existem solitudes que são necessárias para de Deus. E aqui me remete à história de Jairo. Quando Jesus para que ele pudesse operar na filha dele. E assim foi. Ele conseguiu obter aquilo que Deus tinha para ele. Por quê? Muitas das vezes, na multidão, nós não vamos conseguir ouvir Deus. Mas quando estivermos ali naquele momento de solitude, vamos conseguir ter uma orientação de Deus. Contra uma mãe de autista, não verbal, verbal, eu já sei como cuidar, eu já sei como lidar. Às vezes nós pensamos que os nossos problemas são o lugar, mas não. São oportunidades aonde Deus vai se apresentar. Se nós acreditamos, se nós confiamos, após a nossa vida é
nós temos epístolas vivas, carregando o quê? O propósito de Deus. Não é na nossa força, é na dependência. Quanto mais nós devemos se manifestar. E assim eu tenho aprendido na minha vida. Quer no ministério, os filhos da minha família, quer no meu casamento. É um dia a dia. As histórias só podem ser transformadas quando Cristo é o centro. Você tem muito dinheiro, tudo isso é muito bom, mas é tudo terrestre, após. Tem um sabor diferente. Você pode ter vitória por mão que é gerada por Deus, tem um sabor diferente. Não se compara. Não. Se você está do outro lado e deve estar a pensar assim, meu filho é especial, vou morrer. Pensa assim, se Deus me deu esses filhos especiais, é como diz as Sagradas Escrituras, não há nada que Ele não nos dá escape. É porque alguma coisa Ele quer que eu testemunhe sobre isso. Dói, dói. É difícil, muito. Mas com Deus, e eu hoje posso dizer, com Deus você pode vencer o autismo, sim. E contra as mamás que têm os autistas não verbais, aonde reside a maior parte da guerra, porque são muito agressivos. Eu digo sempre às mamás, o teu filho fala. E nas dimensões não existe emissão de som. Vibração que ele emite, você vai encontrar a graça de Cristo. Mas você tem que estar onde? Na dependência de Deus. Lá com o terapeuta, eu vou contigo. Eu vou ver o neurologista. Sim. Mas eu vou trocar as fraldas. Sim. Cheira mal. Eu vou trocar contigo. E é assim que eu fazia, apóstolo. Contar na pia. Já vou. Chegava lá, ajudava o menino. Ah, não é melhor levar para casa? Não. Ele vai aqui. Porque aquilo que ele carrega é maior que a dificuldade. E aconteceu. O Senhor faz. Não é fez, Ele faz. Dias, apóstolo. É todos os dias. Então, para toda mãe que está a passar isso, Deus faz é perfeito e o nosso Deus faz. Não importa se teve, não importa se foi por genética, eu tenha te abandonado por causa do filho especial. Se a tua companheira tem te abandonado. Temos ouvido que você é crente e Deus te deu um filho doente, porque é assim que o inimigo fala. Eu não estou pastor para curar. Por que o teu pastor não está a curar o teu filho? Ouça. Está sujeita a voltar a ter enfermidade. Mas a saúde de Deus, a saúde de Deus é plena. Então, o que Deus quer nos dar, mais do que curas, porque a saúde envolve
o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. É nessa direção que nós temos que caminhar. Porque quando nós caminhamos nessa direção, mas aquilo que disseram que não ia acontecer, já aconteceu. Oh, não ia sentar-se na pia e ias trocar fralda para sempre. Oh, já está a sentar. É confirmando a palavra dele à medida que você crê. O meu testemunho é esse, apóstolo. Na minha vida toda, a gente podia dormir aqui outro. Eu hoje falei do meu filho como ênfase. Mas eu quero no ministério que Deus me fez, na minha vida profissional, eu lembro-me, quando eu fui para a faculdade, no primeiro ano, a faculdade, após, ela não acreditava em Jesus. Eu fui lhe dar a chave para dizer para ela que eu já não ia pagar, disse, calma, leva a chave, amanhã volta, nós vamos conversar, eu vou conversar com ele. E eu lá fui ter. Ela me disse assim, ó Sofia, eu não acredito em Deus. Jesus no meu quarto e me disse para te deixar ficar na minha casa 1 ano sem pagar a renda e para eu pagar o teto, tá? Eu não acredito não nesse teu Deus, mas o Jesus ele teve no meu quarto ontem. Vai. Quando completou 1 ano, ela veio bater a porta e aí Deus já tinha feito outro caminho. Então nós podíamos sentar aqui toda noite. Eu digo sempre, eu sou um produto made em Cristo. A minha infância, a minha adolescência, a minha vida juvenil, hoje a minha vida adulta, não existe nada, absolutamente nada, que não tenha sido fruto de uma oração, de uma dedicação, de uma busca, de uma dependência em Cristo. Nada. Nada, absolutamente nada. Então eu sou um produto. Toda a minha casa também é assim. Então, essa é a palavra que eu tinha para falar com. Glória a Deus, né? Eu sei que a internet tá meio travando, né? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir nitidamente, mas eu vi pelos comentários o pessoal falando que tá meio travando, né? A comunicação. O que eu pude perceber é o quê? A oração. Tudo que a gente vai fazer, nós precisamos buscar e consultar ao Senhor. E aí tem pessoas que querem as coisas de Deus para já, para ontem, se possível, né? Mas elas não querem passar pelos processos, elas não querem viver, né, a condicional da fé, porque viver em Cristo, servir a Cristo é viver em dependência do Senhor, independente do que a gente está passando ou vivendo ou que vamos passar, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que esperam, né, e estão em Deus, mas Ele nos ensina nas lutas, Ele nos ensina nas situações, é uma escola, até que Ele venha, é uma escola, né? Não tem como eu remover a minha cruz e dar ela para você, não tem como eu pegar a sua. Cada um de nós carregamos uma, né, e com ela nós aprendemos. O Senhor nos ensina todos os dias. É um aprendizado com o Senhor, mas Ele não nos deixa só. Em momento nenhum nós não estamos sozinhos. Nas tribulações, nas dificuldades, quando a gente pensa que não vai dar mais, Ele sempre chega na hora exata. Ele usa alguém que não é servo,
Ele toca até no teu inimigo para te servir. Ele faz. Esse é o nosso Deus. A voz de comando dele, todo joelho se dobra. Até aquele que não crê, mas ele se apresenta e fala, vai lá, abençoa minha filha, vai lá, faz isso por ela, né? Eu já vivi experiências também assim, de Deus tocar em pessoas que eu nunca esperei na minha vida, e essas pessoas financiarem o reino sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu achar que muitas das vezes a provisão viria de um parente, viria de uma amiga, viria de alguém que convivia comigo. Não. Deus tocou em alguém que não tinha relacionamento comigo direto, alguém fora do meu vínculo, né, de amizade, de convívio, e para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? E a gente, às vezes, cria expectativas achando que vai vir do lado, né? Daquele que está do lado, mas não. Deus, ele não divide a glória dele. Então, ele vai trazer pessoas, sim, que a gente não dá nada, porque aí sim é milagre. Aí sim é manifestação de Deus. Porque você vai falar assim, como? Como assim? Não entenda o processo. Porque, como dizem aí, né? Ele complica, descomplica, depois ele explica por que complicou. Se a gente fosse entender o processo antes de passar, nós não passaríamos. Nós abriríamos mão do processo. Nós não viveríamos o processo. Mas é nos processos que ele nos molda, é nos processos que ele faz a gente ser melhor, é no processo que a fé é ativada, é no processo que a gente vê se a gente realmente está ou não está, é nos processos. Quando tudo vai bem é fácil, mas eu quero ver no processo. Você confiar e ver a manifestação do Senhor na sua vida. Amém? A senhora quer falar mais alguma coisa? Eu queria louvar a vida a Deus. É sempre bom quando conseguimos partilhar aquilo que às vezes, apóstola, parece que o cristianismo é um conto de fadas, como se fosse um conto de fadas. Ah, não, eu tinha uma dor de cabeça, Jesus foi formada paulatinamente, que enfrentam os mesmos desafios que toda e qualquer pessoa que está aqui nessa terra enfrenta. A diferença de que nós não enfrentamos sozinhos. Sabemos bem aqueles que nós não conhecemos. Então, isso faz toda a diferença. Sim. Quando Deus servir, faz toda a diferença. Então, Deus abençoe o teu projeto, continua a florir, que o trabalho que você faz, principalmente a ver, continua a ser alavancado pela glória de Deus. Eu gosto muito do trabalho com mulheres no ministério. É a minha zona de famílias, porque é a minha zona de conforto. Porque é ali onde o inimigo, Satanás não gosta de família. Não. Mas o nosso Deus, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Tudo que ele movimentar de forma contrária à família, a um casamento, nós temos como que se licença, se não e rotulado por Deus, para nós nos contrapomos contra aquilo que é os pilares das famílias. E quando as mulheres estão bem instruídas, as famílias perdem. Eu costumo dizer assim, graças a esse Deus, eu perdi. Mas imagina que se dentro da estrutura familiar
como mulheres, o que seria de mim? Sim. Eu costumo dizer, o homem até pode ser louco, mas a mulher não pode ser louca. É verdade. Real. A ira que o inimigo tem contra as mulheres. E quando nós descobrimos o poder que nós temos do propósito de Deus na terra, também vamos deixar de brincar de tolas. Isso aí. Nós estamos de pé, apóstolo. O inimigo não entra. Verdade. Verdade. A equipa de uma forma tremenda. Então, que a senhora prospere. Amém. Espero que um dia Deus possa nos dar o privilégio de fazermos uma oficina juntos. Deixo já aqui Estamos aí. Fazer mulheres, ok? Porque eu gosto muito de ensinar as mulheres sobre o segredo do leite. Uhum. Hoje já não temos aquilo que antigamente tínhamos na igreja feminina. Temos muita pregação para as mulheres, mas está faltando doutrina onde nós, como mulheres, vamos aprender determinados segredos. Até eu existe uma necessidade e existe uma forma de nos do corpo para que o inimigo não tenha acesso a determinadas coisas do nosso matrimônio de mulheres que trabalham com outras mulheres, porque já tem tanta mulher a jogar a outra no buraco. Eu gosto muito de mulheres que trabalham. Deus continua a abençoar e a engrandecer a tua vida, apóstola. Muito obrigado. Obrigado também pela senhora ter aceitado, né? Esse momento aqui, essa página não é minha, essa página é do Senhor. Quando o Senhor me chamou e falou, você vai convidar homens e mulheres para falar daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo. Então, minha história escreveu Jesus é para vocês, né? Que tem tributo para dar, para falar quem realmente ele é. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, quem é ela? Chegou da onde? Veio da onde? É o quê? Não, tem uma história. Teve uma dor, teve um processo para que hoje ela fosse essa mulher que ela é, né? De fé, de garra. Porque às vezes as pessoas, os fortes não choram, igual eu ouvi ontem, né? Os fortes não choram. Chora sim. Quem disse o forte também chora, né? Mas alguém para estar forte hoje, mas ele passou por processo. Ele construiu o quê? Raízes, né? Então, minha história escreveu Jesus é tributo para Deus, que o Senhor falou. Eu vou falar através desse testemunho, vou falar com nações. Os testemunhos, eles alcançarão as pessoas em todos os lugares, em todas as nações, né? Então, tem pessoas de tudo que é lugar, entra... Não, eu não sei como que eu cheguei nessa página, não sei como que eu vi esse testemunho e falou comigo, o testemunho daquela irmã. Então, assim, o nome do Senhor está sendo glorificado. Esse momento aqui não é para ganhar seguidor, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, não. O tributo de honra é para Jesus, né? Então, fico feliz pela senhora ter aceitado. Glória a Deus. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa e tudo aquilo que a senhora colocar as mãos, tá bom? Beijo a todos e todas e todos que participaram. Me perdoa aí, mas a internet não tem como a gente segurar, né? E até a próxima. Shalom, shalom. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Glória.